Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu peço que se inscrevam no canal e compartilhem esse áudio. No meio da restauração, às vezes as pessoas elas criam alguns mitos, algumas lendas, crendices que trazem mais desinformação do que informação propriamente dita. Eu vejo as pessoas perguntando demais sobre maldições hereditárias, como que funciona. Eu não vou rodear muito essa questão, não. Eu vou direto no cerne do problema. O pensamento que se tem é: o pai do meu marido era um adúltero. A mãe da minha esposa era uma mulher que não se podia confiar. A minha família foi destruída. Meu pai e minha mãe se separaram. Meus avós se separaram. Logo, há sobre mim uma maldição hereditária que não pode ser quebrada. É esse o pensamento que vem na mente das pessoas. E elas pensam que há um karma, alguma coisa do destino que não pode ser desfeita porque aconteceu com os avós, aconteceu talvez com os bisavós, aconteceu com os pais, vai acontecer com você e com seus filhos provavelmente, seus netos, e se torna ali uma maldição hereditária que ninguém consegue retirar. Isso é uma mentira, claro que isso é uma mentira. O ser humano tem a capacidade de fazer escolhas. E quando nós escolhemos obedecer a Deus e fazer a vontade dEle e confiar nele, nós quebramos, através das nossas escolhas, as maldições hereditárias. Não estou aqui dizendo que não exista essa situação de maldição hereditária. O que eu estou dizendo é que ela pode ser quebrada mediante a nossa escolha de fé e de seguir um caminho diante do Senhor. Eu posso dar um exemplo bíblico para vocês na figura do rei Ezequias. Ezequias era filho de Acaz. Acaz foi um rei péssimo, terrível, acabou com o culto ao Senhor, não havia mais culto a Deus, adotou uma série de ídolos, era tão pagão que queimou seus filhos a Moloque, uma divindade amonita, cuja a oferenda mais aceita por essa divindade, entre aspas, eram crianças queimadas. Então ele queimou filhos oferecendo a esse falso Deus. Um homem cruel, um homem ímpio que não conhecia Deus e era o rei de Judá, Acaz. Esse homem, para a felicidade do povo de Judá, morreu com 36 anos e reinou apenas 16 anos. Se é que dá para dizer que foi apenas, porque 16 anos sobre o reinado de um ímpio é difícil para uma nação que é uma nação escolhida de Deus. Quando ele morre, seu filho reina no seu lugar. O nome do seu filho? Ezequias. E esse a gente conhece bem. Um homem formidável, um servo de Deus, totalmente contrário do seu pai. Um homem que restabeleceu o culto, tirou toda a idolatria, fechou todas as brechas. Um rei e poeta, um dos reis poetas da Bíblia. Reinou por 29 anos. Qual foi a grande diferença de Ezequias? Escolhas. Ezequias escolheu servir ao Senhor, enquanto seu pai Acaz escolheu abandonar ao Senhor. Lá em 2 Reis, no capítulo 18, no versículo 3, a Bíblia diz assim: E fez Ezequias o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. Detalhe que a Bíblia fala que Davi era o seu pai, e não Acaz. Versículo 4. Este tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Versículo 5. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, e nem entre os que foram antes dele. Olha que coisa maravilhosa. Ninguém confiou tanto em Deus como Ezequias. Nenhum rei de Judá confiou tanto em Deus como Ezequias confiou. Nem antes e nem depois dele, em todo Judá, não se levantou um rei que fosse tão temente a Deus e confiasse tanto no Senhor. Ezequias faz escolhas e as suas escolhas põem fim à sequência de escolhas erradas feitas pelo seu pai, Acaz. Após o reinado de Ezequias, quem reina no seu lugar, quando ele morre, é o seu filho Manassés. E Manassés foi simplesmente o pior rei da história de Judá. Como isso? Escolhas, irmãos. Escolhas. As nossas escolhas, elas podem tirar essa estigma de maldição hereditária, esse projeto, porque é um projeto do diabo para uma família, para uma descendência. Se alguém no meio dessa corrente escolher não querer e não aceitar
a proposta de Satanás de uma separação, de dissolver a sua família e lutar, como nós estamos aqui fazendo, lutando por uma restauração, a corrente se quebra. Acabou. Você influencia de maneira a abençoar não só a sua vida, como a vida dos seus filhos, como a vida dos seus netos, como toda a sua geração. A gente tem que entender aqui o poder que há quando nós escolhemos o Senhor e permanecemos nele. Então, quando nós confiamos em Deus, o que há para nós são as bênçãos dele. Elas recaem sobre nós e isso se estende à nossa família e aos nossos descendentes. Agora, alguém pode dizer no meio da multidão, mas você mesmo disse que Manassés foi um péssimo rei, porque Ezequias não permaneceu no Senhor no final da sua vida. A palavra nos mostra que ele desordenou a sua casa. Na ocasião da cura maravilhosa, que ele é curado de uma doença, o Senhor fala, põe em ordem a tua casa porque tu vai morrer. E aí ele chora, ora a Deus, pede que acrescentasse tempo de vida, e Deus cura ele e acrescenta. Mas a casa dele não foi colocada em ordem. Ele não passou a herança, não transmitiu a herança que ele aprendeu do Senhor para o seu filho. Herança é essa que ele não tinha recebido do seu pai Acais. Herança é essa que seu pai não tinha recebido de seu avô Jotão. Mas ele não passou essa herança adiante. Ele tinha as qualidades, a virtude de ser um servo que confiava em Deus, mas ele pensava muito nele, no reino dele. Quando os emissários da Babilônia vão até Judá e ele mostra tudo que há, depois o profeta chega e fala, olha, o que tu mostrou? Ele diz, mostrei tudo. E o profeta fala, olha, porque tu mostraste tudo, dias virão, não nos teus dias, mas nos dias de teus filhos, onde esse reino será tomado pela Babilônia. E aí ele vira para o profeta e diz, que palavra maravilhosa, boa essa palavra, porque eu vou estar morto mesmo, não vai ser nos meus dias, então tô nem aí. Ele se importava com o seu momento. Não transmitiu a herança. Não passou para o seu filho Manassés. Manassés foi um rei revoltado. Tudo que o pai dele tinha tirado de ruim, ele colocou de ruim. Tudo que o pai dele fazia de bom, ele deixou de fazer. E se tornou o pior rei possível. Quando exilado, quando levado, humilhado e amarrado que nem um bicho. A palavra fala que ele se humilhou e reconheceu o Senhor. Já ali após muito sofrimento. E Deus restaurou a sorte de Manassés. Então, irmãos, nossas escolhas, elas são fator de definição para tudo, no nosso deserto e na nossa vida. Está vendo como que, às vezes, o pai pode ser um ímpio e o filho ser um servo? O pai pode ser um servo e o filho ser um ímpio. A história de Ezequias, ela mostra isso claramente. Escolhas. Escolhas mudam todo o cenário e toda a construção e constituição de uma descendência e de uma família. O Senhor te abençoe. A paz do Senhor Jesus.